estamos em contagem regressiva para essa... Meu Deus, estamos assim, todo mundo bem envolvido, jejuando e tudo. Bom dia. Bom dia, não, já é boa tarde. Já é boa tarde, menina. Seja bem-vinda. Afasta só um pouquinho assim, para poder aparecer teu rosto legalzinho. É, menina, te ajeita, te ajeita. E deixa Deus te usar. Porque nós estamos aqui ansiosas para o que Deus enviar, o que Deus determinar, o que Deus direcionar. A gente quer, entendeu? Caminhar para o projeto original de Deus. Amém. Glória a Deus. Meus amores, minhas queridas, minha apóstola, Jaque, que também está aqui na live. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Boa tarde. A Luciana está no Acre, que maravilha. Deus abençoe a vida de cada uma daquelas que já chegaram para receber a palavra de Deus. O tema de hoje, maravilhoso, avivamento pessoal. E quando eu fui pensar com o Espírito Santo acerca de avivamento pessoal, ele me trouxe um texto que eu nunca pensaria em usar para falar de avivamento pessoal no contexto que ele me deu para abordagem. Né? Eu vou estar lendo aqui 4 versículos, mas a gente vai trabalhar no livro de Atos, capítulo 10. Mas eu vou ler os 4 últimos versículos, o 44 ao 48. É um texto que fala sobre Cornélio, um centurião romano, e o encontro dele com o apóstolo Pedro. Algo assim extraordinário. Do 44 ao 48, diz assim a palavra do Senhor. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus seguidores de Jesus, que estavam vindo de Jope com Pedro, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus. Pois eles ouviam os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. E então Pedro disse: estas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? E então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali mais alguns dias. Que palavra abençoada, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ao nosso coração, ao nosso espírito, tudo aquilo que ele quer aplainar em nós através dessa palavra. Quando a Bíblia vai falar nesse capítulo 10, a Bíblia vai trazer a história de Cornélio, um centurião, quer dizer, um homem que tinha 100 soldados sob o seu comando. E eles eram reconhecidamente não apenas soldados romanos que tinham autoridade, mas eram reconhecidos no meio do lugar onde eles habitavam como alguém que deveria ser respeitado. Entenda algo. Tem gente que tem título de quem tem autoridade, mas não merece respeito das pessoas. Cornélio não. Cornélio era um homem que tinha autoridade porque era um centurião romano, tinha 100 homens a seus comandos, era reconhecido no exército romano como alguém de patente, de estirpe, mas também no lugar onde ele habitava, na Cesareia, cidade de César, ele era conhecido como um romano temente ao Deus de Israel. Porque o texto vai dizer, bem aqui mesmo, no começo do capítulo 10, lá no final do versículo 2, que Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Então, eu já quero começar dizendo para nós, na tarde desse dia, nesse início de tarde, que a gente tem que aprender a entender que nem todo mundo que ainda não chegou na cruz é só um ainda. Que nem todo mundo que ainda não fez um pacto com o Senhor Jesus, que ainda não se aliançou à cruz de Cristo, é só um ainda. Eu não nasci em berço evangélico, e quem me viu na adolescência certamente diria que eu nunca teria uma aliança com Jesus. Mas enquanto as pessoas diziam nunca, o céu dizia ainda, aleluia! Enquanto as pessoas diziam nunca sucederá isso, nunca será uma serva de Deus,
só vai dar trabalho para a mãe, não vai dar para nada da vida. O céu dizia, ainda não está dando para nada, mas já tem um projeto. Ainda dá trabalho para a mãe, mas um dia vai ser motivo de honra. Ainda não é serva de Deus, mas, oh meu Deus do céu, já há um decreto acerca da vida dela aqui no alto, que vocês não podem perceber, mas do céu inteiro já é conhecido, e no Kairós de Deus estará estabelecido na terra. Então, nós precisamos entender, quando nós falamos de avivamento, pessoal, avivar é trazer vida, avivar é renovar, avivar é pegar algo que está amortecido e renovar para que a vida se aposse dele. Então, quando nós vemos alguém que ainda não tem aliança com a cruz, que ainda não é servo de Deus, mas que há sobre ele uma promessa, seus filhos estão debaixo de uma promessa, seu marido está debaixo de uma promessa, sua casa está debaixo de uma promessa, seus negócios estão debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra, porque quem falou é fiel para cumprir. Então apenas diga, se você ainda não está vendo o agir de Deus, se você ainda não está vendo o projeto estabelecido, não diga nunca, não diga não. Não, não. O céu hoje te desafia a dizer ainda. Ao invés de dizer não vai ser, ainda não é. Porque quando eu digo ainda não é, eu estou declarando para o mundo espiritual, nesse tempo aqui do Cronos, não. Mas no Kairós de Deus já está estabelecido. E eu aguardo esse estabelecimento em fé, perseverança, resiliência e convicção de que os meus olhos verão o bem do Senhor sobre ele, sobre ela, sobre o meu negócio, sobre todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Patrícia, meu esposo, ele tem uma frase que eu gosto, eu amo, tem muitas frases que ele, muitos rema, né? Mas um que ele sempre fala é quando você levar a sério, quando você atentar com muita precisão da onde Deus te tirou, da onde Deus te tirou, entendeu? Você vai dar credibilidade para onde ele vai te levar, para onde ele vai te direcionar. E isso nós podemos olhar, entendeu? Ao lembrarmos de onde Deus nos tirou, olharmos para pessoas e ver que o Espírito Santo quer alcançar aquela pessoa. Sim. Eu nunca esqueço um dia, quando eu estava numa panelinha de linguaruda, de fofoqueira, eu estava participando, eu estava falando mal de alguém, porque se alguém não estava indo para a igreja para a gente orar, disse que não ia, entendeu? E a gente largou o pau nela, porque ela não foi com a gente. Aí, quando a gente foi para o altar, para orar, presta atenção, a gente estava falando mal da pessoa. Aí depois a gente subiu para o altar para falar. Aí sabe o que foi que Deus disse? Quando nós perguntamos para quem nós deveríamos orar, ele disse, ore por ela, porque o Espírito Santo está gemendo pela vida dela. Meu Deus. E ali eu aprendi definitivamente, nunca mais. Eu disse, Deus, é para nunca mais. Entendeu? Porque se eu quero ser uma com o Espírito de Deus, entendeu? Eu tenho que saber o que ele quer, qual é a flecha que ele quer enviar. Qual Aleluia. é a oração que ele quer que eu faça. Ele está com um clamor dentro dele, ele está com um gemido dentro dele, e eu vou participar disso. Aleluia. Mas continua. É exatamente isso, é a flecha. Olha, quando o Senhor me deu esse texto, eu entrei para falar, para orar, para meditar aqui. O Senhor falava sobre alguém que os judeus olhavam e não viam valor. Porque há muitos anos atrás eu também era alguém olhado sem valor. No meio dos romanos, Cornélio era reconhecido como alguém de autoridade. Mas apesar de dar muitas esmolas, apesar de orar a Deus, apesar de ajudar os necessitados, ele era mal visto pelos judeus.
Tudo bem que naquela época os judeus, por uma questão de pureza, e aí naquela época eles diziam que era pureza, né? Hoje nós podemos até dizer que era uma questão de preciosismo, mas era necessário que eles fossem preciosistas com a fé que eles carregavam, porque se os judeus não fossem puritanistas na sua fé, o judaísmo não teria chegado até os dias de hoje. Teria se corrompido e se perdido completamente. Então, Deus exigia deles uma postura de separação purista. Não se misturem, não se casem, não cultuem. E nós sabemos que todos os cidadãos do Império Romano, romanos de nascimento reconhecidos como romanos, eles cresceram sobre a influência do panteão de deuses romanos, Mercúrio, etc. Então foi sobre essa influência que Cornélio cresceu, conhecendo os deuses romanos, conhecendo todo aquele panteão e os adorando. Mas o texto vai dizer que em um momento determinado da vida, a convivência com os judeus fez ele conhecer o Deus de Israel. Fez ele entender que ele podia fazer diferença na vida de alguém. Fez ele entender que ele podia ser canal de bênção para os necessitados, já que ele tinha condição financeira que sobejava, que dava para viver bem e ainda sobrava. E aquele homem começou a abençoar pessoas, a cuidar de pessoas. Só que aí, ao invés, Atos capítulo 10, vamos caminhando no texto. Só que ao invés de se contentar em orar a Deus e dar esmolas, eu entendo que ele procurou um relacionamento mais intenso com Deus. E o mais bonito da história de Cornélio é que Cornélio tinha tudo para não ter um relacionamento com Deus. Tinha tudo para continuar voltado para o panteão de deuses romanos, porque ele era romano de nascimento e era um homem reconhecido lá como alguém de autoridade. Mas alguém de autoridade decidiu se submeter a uma autoridade que era superior. Porque quando ele começou a ouvir falar dos cristãos, ele entendeu que Deus tinha mais que o judaísmo. Ele entendeu que do judaísmo veio alguém que trazia uma redenção maior, que ampliava, que abria portas pelas quais ele podia entrar. E ali ele tentou intensificar o seu relacionamento com Deus. Então, nessa tarde, eu já quero começar dizendo para você que só fica no raso quem quer, que não se aprofunda quem não tem vontade, que não mergulha nas águas quem não está interessado, porque as águas estão disponíveis para quem quiser mergulhar, que possam mergulhar com liberdade, porque o céu é, oh meu Deus do céu, o céu é recíproco. Você mergulha nas águas celestiais, o céu te inunda. Você avança no reino de Deus, o reino vai contigo, abrindo portas, meu Deus do céu, propiciando e te favorecendo no reino do Espírito, para que você mergulhe mais fundo e avance mais a cada dia. Isso é avivamento. Cornélio vivia em Cesareia, dominada pelos deuses romanos, e ainda assim ele teve um encontro com Deus. O lugar não define relacionamento com Deus, a vizinhança não define, a geografia não vai determinar o teu relacionamento com Deus. Se você decidiu que você é do céu, a geografia não vai poder te prender e nem te parar. E se algo estiver te prendendo nessa tarde, que todos os grilhões e correntes caiam por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus, porque você está recebendo do céu uma liberação, a mesma liberação que Cornélio recebeu, liberação espiritual em qualquer geografia, aonde você estiver inserido, em nome de Jesus. Oh, Tabachei Candarás. Aquele homem não foi influenciado por vizinhos, não foi influenciado
por pessoas com quem ele convivia no trabalho. Ele não foi influenciado por ninguém que poderia afastá-lo de Deus, porque ele já tinha se determinado em caminhar em direção ao Senhor. É uma determinação. Avivamento é para quem quer e para quem busca, porque tem muita gente dizendo que quer e é só falácia, é só discurso. Tem que ter atitude de quem quer. E aquele homem começou a buscar Deus de forma tão intensa que o texto vai dizer que ele estava orando e ele teve uma visão. Um dia. O mais bonito é que, louvado seja Deus, para a gente, o texto, o Lucas, quando escreveu Atos, aqui ele não pôde especificar que dia, porque isso foi uma história que contaram para ele. Pedro relatou isso para Lucas e Lucas colocou isso no livro de Atos, porque Lucas não estava lá para poder assistir, doutor Lucas. Mas quando ele ouviu, ele entendeu a importância de registrar essa história. E aí, como ele não podia determinar o dia, de que forma, que dia exato aconteceu, ele botou um dia. Eu já quero, nessa tarde, profetizar. Aqui na terra podem até não saber que dia é, mas no céu já está marcado. Um dia, o anjo vai descer. Um dia a resposta vai chegar. A qualquer momento isso pode acontecer, porque está marcado no céu, não está marcado por mim e por você. Não atende ao calendário gregoriano, atende ao atende ao calendário celestial. Descansa teu coração, você pode não saber a hora, mas continue constante, buscando, como Cornélio buscou, que um dia, o céu vai se abrir, você vai ter visões, revelações, respostas extraordinárias vão chegar até você. Não se preocupe quando. Vai ser no momento determinado pelo céu. Um dia, ali pelas 3 da tarde, horário portal. Horário portal. Quantas vezes a gente subestima isso? Horário do milagre. Horário onde os portais espirituais estão sincronizados. Ontem eu ministrei numa live às 8 da manhã, terminando de pregar às 9, a pastora pediu, pastora, a senhora pode orar? E quando nós começamos a orar por alinhamento, o Espírito Santo me disse, os portais espirituais estão alinhados. Dê ordem, para que tudo aquilo que tem que chegar, chegue, porque os portais estão alinhados, a passagem está liberada. Nós precisamos pegar os códigos espirituais que a palavra de Deus nos concede. Pode ver que na Bíblia nunca vai ter às 2 da tarde, às 5 da tarde. Nunca. É sempre por volta das 3 da tarde. Na viração do dia, 18 horas. Fiquemos atentos aos códigos que a palavra de Deus nos dá, porque são chaves espirituais que podem abrir portas extraordinárias que nós ainda não acessamos porque estamos negligenciando códigos bíblicos. E ali o texto vai dizer, ali, pelas 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto dele e disse, Cornélio, vamos lá, gente. O que o Espírito Santo de Deus tem com você é tão pessoal que ele te chama pelo nome. Ele, quando chamou Abrão, ele chamou Abrão pelo nome. E chamou Abrão pelo nome tantas vezes e deu tantos direcionamentos àquele homem, dentro do projeto que Deus tinha com ele, que chegou um momento em que Deus viu que o nome dele era inadequado a continuar sobre ele, que era necessário fazer uma mudança no nome dele e da sua esposa, para que eles pudessem estar alinhados ao projeto. E entenda algo, quando Deus tem algo com você, Deus não vai chamar você no meio da multidão, vai dizer multidão. Não vai dizer menina, não vai dizer garota, não vai dizer mulher, não vai dizer menino, não vai dizer ancião, não vai dizer homem, não, ele vai dizer auxiliadora, ele vai dizer Patrícia, ele vai dizer Camila, ele vai dizer Josué, ele vai te chamar pelo nome, porque Deus é um Deus
pessoal, de relacionamento pessoal, que nomeia pessoas para destinos extraordinários por causa de propósitos eternos. Então, pelo amor de Deus, saia do meio da multidão hoje, saia dessa média, saia da mediocridade, porque a mediocridade é estar com os seus pensamentos alinhados à média. Deus te chamou para mais, Deus chamou Cornélio para mais, e quando ele estava orando, buscando mais, o anjo chegou e gritou: Cornélio. Pode ser que hoje ele esteja gritando: Roseli, Maria Cândida, Auxiliadora, Patrícia, Camila, porque é o tempo demais ser revelado para mim e para você. A experiência que eu tenho com essa questão de nome é que na época em que a minha filha teve uma depressão muito séria e muito forte, que ela passou 3 anos querendo morrer, né? Entendeu? E um dia, muito desespero, eu chorando diante de Deus. E o Senhor disse: hoje eu mudo o teu nome. Aleluia. Quando eu coloco meu nome é festa, eu não estou brincando. E eu não inventei isso. E foi bem na época que ele nos entregou o ministério pastoral de igreja, Aleluia. Liderança de igreja. E ele me deu... aí eu fiquei, festa? Fiquei, festa. E ele disse, Salmo, tá aqui, eu até peguei, 45:7. Ele botou, olha o que ele disse para mim: tu que amas a justiça e odeia a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Meu Deus. Confirmando o nome que ele me deu. Ele disse: você será uma festa. Diante dos meus olhos, o teu nome será festa. Aleluia. E até hoje eu digo: meu nome é festa. E eu fiz as minhas filhas, meu filho, todos eles orarem para saber qual é o nome que Deus tem para eles. Aleluia. Isso Meu é Deus, que extraordinário. seríssimo, isso é muita intimidade. Tem que buscar uma intimidade com Deus para saber qual é o movimento que Deus tem com relação ao teu chamado. É como você disse mesmo, é algo muito pessoal. Ele chama pelo nome, ele se faz presente. Ele se faz presente para mim, ele se faz presente para você, ele se faz presente para... Sabe, não importa como é esse mistério. Como é esse mistério, porque um dia eu queria tanto saber, Patrícia, eu queria tanto. Ele disse assim: respira fundo. Esse é o manto da terra, mas quando tu ora, é o manto do céu. Aleluia. Meu Deus. A gente, quando consegue entender o nível de intimidade que o céu quer ter conosco, a gente tem que estar disposto a ir para níveis mais profundos. Não adianta que anjo não aparece, não tem visão, não tem revelação para quem não buscou. Quando eu vejo Cornélio, sabe? Eu ouvi no seu relato, apóstolo, seu nome é festa. E a senhora falou: eu falei para meus filhos, procurem saber qual o nome que o céu deu para vocês. Que vocês precisam entender que isso aí é uma intimidade superior. E aí a gente vê que revelação só vem para quem busca. Que quando Daniel se dobrou para orar, o céu lutou 21 dias para que a resposta chegasse. Porque havia alguém determinado em ouvir o que o céu tinha para dizer. O anjo só desceu para falar com Cornélio, só desceu para falar com os filhos da apóstola, com a apóstola para dar resposta. Porque o céu só se move quando há determinação. Isso é uma coisa que Deus está falando comigo desde sábado, sobre intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais na presença de Deus. Qual a intenção que você tem em Deus? Eu tenho a intenção de crescer espiritualmente. Então você vai se mover, porque não basta dizer eu tenho a intenção. Você tem que ser intencional e não dizer que é. Ah, porque de boas intenções o inferno está cheio, porque a pessoa só declarou o que ela gostaria de fazer, mas não se moveu em prol daquilo. Então, o céu só se move quando você é intencional
e está determinado nessa intencionalidade. Cornélio estava tão determinado nisso que não teve como alguém que não era povo de Deus não ser alcançado. Do mesmo jeito que Ruth foi alcançada, do mesmo jeito, Raabe foi alcançada em cima do muro de Jericó. Dá licença. Dá licença. E Deus não apenas não se negou a ela, mas deu a ela habitação no meio do seu povo, livramento de uma morte que era certa para ela e para sua casa, e ainda deu para ela a honra de estar na genealogia de Jesus. Dá licença. Orabaxei, candarabachorarabás. Intencionalidade, determinação em ser do céu. Porque quando você está determinado em ser do céu e vive intencionalmente isso, não tem como o céu se negar a te responder. Aí quando Jesus fala, eu não estava nem aqui agora, meu Deus, isso aqui já é outra coisa que está descendo aqui agora. Aí quando Jesus vai e fala, pedi, dá-se-vos-á, o crente quer questionar, mas eu estou um tempão pedindo. Eu estou um tempão falando, orando. Quando a Bíblia diz que não é pelo muito falar. Sabe o que é? É determinação. É intencionalidade. É um posicionamento diferenciado que talvez a gente ainda não tenha tomado para ver com os nossos olhos o pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus nunca mentiu para ninguém. Essa palavra saiu da boca do mestre. Ele está dizendo, pede que você recebe. Ele não está falando automaticamente, peça e receba. Ele está dizendo, peça de forma determinada, com certeza de que você vai receber, mantendo um posicionamento espiritual de quem já recebeu, que você vai ver se não vai acontecer. É isso que Jesus está dizendo. O problema é que a gente fica achando que a Bíblia é varinha de condão, que a palavra de Deus é varinha de condão, é pozinho de pirlim-pim-pim, e que a Bíblia é um livro de mágica, e não é. Flávia, em nome de Jesus, seja livre dessa vontade de morrer agora. Em nome de Jesus, que toda perseguição de morte sobre a tua vida no mundo espiritual seja cancelada neste momento, independente de onde veio a legalidade que ela recebeu para te perseguir. Nós, de forma intercessória, nesse momento, entramos na brecha pela sua vida para ordenar que essa vontade de morrer, que esse espírito de morte retroceda para onde veio na sua caminhada, em nome de Jesus. Largue a sua vida, a sua mente agora. E que você, no Espírito de Deus, resista a ela em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, em nome de Jesus, resista a ele. Porque já há uma ordem para que ele fuja em nome de Jesus. E um dos conselhos que eu já dou para ela e para outra pessoa que possa estar sentindo isso, porque eu já passei, entendeu? Por crise, entendeu? De filha, entendeu? Com depressão. E uma das coisas eu sempre falei para ela, minha filha, entendeu? Veja o que é que você está querendo tanto que você ainda não tem, porque a maioria das pessoas que estão nesse estado é porque elas querem algo que ainda não tem. Elas querem algo que ainda não tem. Aí, porque ainda não está vivendo aquilo que ela quer viver, aí ela vem com isso, aceitando essa vontade, entendeu? De fracasso, essa vontade, sabe, de tá dando tudo errado, essa vontade, ai, nada tá acontecendo, essa vontade, ai, então eu quero morrer mesmo. E uma das coisas eu ensinei minha filha, desista disso. Sabe, comece a desejar o processo de Deus, comece a desejar o projeto, porque muitas vezes ela está negando o projeto de Deus. Porque Deus tem algo tão grande para ela, um projeto tão mais bonito, um projeto, porque Deus não quer que a gente continue, sabe, do jeito que a gente está. Ele quer entregar algo que realmente vai nos fazer feliz, vai nos realizar, mas aí a gente fica olhando. Foi igual Eva. Eva olhava para onde?
para aquilo que ela não tinha, menina. A mulher tinha tudo. Meu Deus do céu, eu fico invocada quando eu penso nisso. A pessoa estava dentro de um paraíso, a pessoa tinha tudo que queria, entendeu? Tinha um homem para chamar para ela, né? Tinha algo tudo específico para ela, tudo preparado, aonde ela só ia conhecer o bem, tudinho, mas a bicha se invoca e vai olhar só para aquilo que ela não pode, só para aquilo que Deus disse é não. É não, isso aqui é não. E aí ela faz a gente passar por todo o conhecimento do bem e do mal, porque aí vem toda uma geração futura, Então, o meu conselho hoje, entendeu? Para você, Flávia, sabe? Chegue diante de Deus e desista de tudo aquilo que ainda você não tem, entendeu? E aceite tudo aquilo que Ele tem para te entregar hoje. Entendeu? E eu vou te dizer uma coisa, você vai saber o que é felicidade. Você vai saber, porque o que Deus tem para nós é fardo leve, suave, entendeu? Ai, como eu posso ter isso? Simplesmente desista dos teus planos maiores, que são maiores daquele que Deus tem para você. O que eu digo é que muitas vezes a pessoa quer algo, entendeu? Que Deus não quer para ela. Sim. Ou então, que ainda não é tempo. Ou às vezes ainda nem é tempo. Né? Como você estava ministrando agora, ainda não é tempo. Porque ele diz sim, ele diz não, e ele diz espera. E o espera não é não. O espera não é não. Entendeu? E para você desejar ir para uma eternidade, você, no mínimo, tem que conhecer sobre a eternidade. Não vá para a eternidade sem conhecer a verdade da eternidade. Porque senão você vai se dar muito mal. Porque se você está achando difícil aqui, ruim aqui, lá não tem retorno. Aqui ainda tem. Aqui você ainda pode negar todo esse sentimento mal, entendeu? Procurar uma psicóloga, procurar... Tudo tem recurso aqui. Mas na eternidade, se você passar para lá sem conhecer a verdade, entendeu? Porque o inferno é conhecer a verdade tarde demais. Tarde demais. Passou para o outro lado, você vai estar diante da única verdade. Só tem uma verdade. Entendeu? Só existe uma verdade, minha filha. Ou é céu ou inferno. Entendeu? Então, não queira ir para lá sem conhecer o que é a eternidade. É verdade. E por causa disso, porque alguém buscou a eternidade que a gente está aqui de novo. É verdade. Estamos falando sobre um homem que tinha tudo para não conhecer a eternidade por causa do povo que ele era, da geografia que ele vivia, e que foi visitado no horário portal, que ouviu um anjo chamar ele pelo nome, e o mais bonito de tudo, o anjo, quando falou com ele, não chamou apenas ele pelo nome, meu apóstolo. Declarou para ele o que ele deveria fazer. Mande chamar Pedro. E quando aquele homem ouviu a ordenança, ele não questionou por quê, para quê, porque quando você entende que a eternidade tem a última palavra, você não questiona. Você se submete, obedece, porque a tua intencionalidade é avançar para níveis mais profundos e mais altos em Deus. Então, a sua intencionalidade, a sua determinação em viver a profundidade de Deus vai fazer você se submeter e obedecer sem esse questionamento. Cornélio não discute. Quando ele ouve o anjo dizendo, Deus aceitou as tuas esmolas, Deus aceitou as tuas orações, orabachei. O anjo está dizendo para ele, Cornélio, o céu estava de olho em você e você moveu o coração de Deus. O céu está de olho em todo mundo que está aqui nessa live hoje. Não tem ninguém que esteja aqui agora que o céu não esteja observando o que está no coração, como é que está vivendo. Mas uma coisa eu sei dizer para você, tem gente que está tendo o nome gritado pelo anjo agora. Tem gente que está ouvindo agora o seu nome ser chamado pelo anjo. Tem gente que está recebendo agora direcionamento no Espírito, sendo ministrado pelo Espírito de Deus no seu Espírito, para entender o que é necessário para que consiga avançar. Vai, manda homens até Jope. Manda buscar um homem chamado Simão Pedro.
Está na casa de outro Simão. Gente, é um negócio tão extraordinário. Manda homens até Jope. Manda buscar Simão Pedro lá. Ele está na casa de outro Simão, um curtidor de couros que mora na beira do mar. Dá licença, que o céu está dando até mapa. Que isso? Ligou o GPS. Entenda algo, Deus sabe onde você está. E hoje Ele está liberando locais de destino para mudar a tua história. Ele está liberando, oh meu Deus do céu, lugares de passagem. Porque nesses lugares é onde Ele vai liberar starts poderosos sobre a sua vida. Alguns lugares você vai ter que ir, mas em outras circunstâncias Deus vai trazer pessoas, mas que serão pit stops poderosos para te reabastecer. Serão paradas estratégicas do céu para mudar a tua história. Ele chamou homens, mandou até Jope, e só que no tempo que ele mandou os homens até Jope, Pedro está lá tranquilão. Aí Pedro decide subir meio-dia. Eu falei de horário portal já hoje, né? Ah, já falei de horário portal, ô glória. Aí Pedro sobe para orar meio-dia, horário portal. No mesmo capítulo, um horário portal é citado 2 vezes. Porque todos dois estavam com o mundo espiritual caminhando a seu favor. Caminhando em alinhamento de horários portais. Isso não aconteceu no mesmo dia, porque de Cesareia a Jope não se chegava em meia hora. Não, gente, não tinha Uber, não, gente. Era tempo, horas de caminhada. E o texto vai dizer que no dia seguinte, meio-dia, olha só, Deus falou com Cornélio no dia anterior, 3 da tarde. No dia seguinte, meio-dia, quase 24 horas depois. Ok. Mas no horário portal anterior, porque provável, olha isso, gente, o Espírito de Deus foi caminhando para Jope, para trabalhar no coração de Pedro. Por quê? Porque Pedro já era apóstolo, Pedro já tinha pregado e ganhado 3.000 pessoas num dia só, mas ainda havia dentro de Pedro uma acepção. E aonde há uma acepção, uma divisão, há uma morte. Entendam, Pedro era apóstolo. Pedro era um homem extraordinário, era o apóstolo de Jerusalém. Pedro foi o homem que Jesus foi buscar na praia. Mas naquele homem, que nós olhando de fora pela história dele até aqui, parecia que já estava completamente restaurado, mas ainda não estava. Entenda algo. Você pode ir fundo, profundo em Deus, mas sempre vai ter uma coisinha para melhorar. Que é por isso que Paulo diz que um dia encontrou com Pedro e resistiu a ele na face porque ele era repreensível. É apóstolo. Cresceu espiritualmente, mas sempre tem mais para crescer. Você não pode parar espiritualmente. Parar espiritualmente é estagnação. Não importa se é novo convertido, se é apóstolo, se é pastor, se é diácono, não importa. Nós sempre temos mais para crescer em Deus. Pedro tinha mais para crescer em Deus. Meu Deus, cadê os intercessores de plantão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, ela está dando um desfecho da palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tira todo impedimento, tira todo impedimento. Em nome de Jesus. Pode me dar um oi que eu te chamo de novo para fazer esse desfecho. Meu Deus, o negócio está pegando, gente. Oh, amado da minha alma, o Senhor caminhando conosco. Ele está dizendo assim, estou caminhando contigo, estou te direcionando para um milagre, estou te direcionando para aquilo que deseja a tua alma. Meu Deus, gente, por favor, em nome de Jesus, eu e você estamos nessa live porque nós desejamos esse avivamento, nós desejamos o melhor dessa terra, nós desejamos viver o bem do Senhor na terra do vivente.
Meu Deus, e ela traz uma palavra, entendeu? Que o Senhor só quer que a gente se determine diante daquilo que a gente deseja viver nele, viver por ele. Meu Deus, em nome de Jesus, ele vai movimentar céus e terra, ele vai movimentar pessoas, ele vai operar de uma maneira extraordinária, exagerada. Vou te colocar de novo, meu Deus, para tu trazer esse encerramento aqui maravilhoso. Que é isso, menina? Que é isso? Eu sigo sinais? Eu sigo sinais? Ah, não, a internet caiu, gente. Está chovendo aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Tá chovendo aqui infelizmente, também, tá chovendo aqui também, Jundiaí. qualquer chuvinha aqui no Rio, gente, qualquer chuvinha, a gente já fica sem internet, o sinal cai. É uma grande peleja, mas a vitória é nossa. Em nome de Jesus, deixa eu clarear o celular, porque eu não estava enxergando nada aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus. Em nome de Jesus, já caiu de novo. Já caiu de novo. Ela vai precisar É sair a de novo e internet entrar de novo. caindo. A briga aqui agora é a internet tentando voltar. Deixa eu Em tirar nome de Jesus. aqui. Em nome de Jesus. Oh, meu Deus. Vai, Pronto. capricha no Voltou. encerramento, Vou porque... terminar. E aí o importante é que o direcionamento chegou. Pedro recebeu também um direcionamento, um tecido que descia sobre ele. Esse tecido que descia tinha vários animais que a lei dizia que eram impuros. Ele dizia que ele não ia comer apesar de estar com fome. E Deus dizia para ele não chamar de impuro aquilo que ele já tinha purificado. Fez isso por 3 vezes. E logo depois dessa visão, os homens chegaram na casa onde Pedro estava hospedado para poder buscar aquele homem. E quando ele saiu de lá e chegou até Cesareia, Cornélio se dobrou, declarou a sua fé, e ali, quando Pedro pregou, o Espírito Santo desceu sobre toda aquela casa, sobre todos que lá estavam, e eles receberam o Espírito Santo, e recebendo o Espírito Santo, eles foram cheios da presença de Deus. E ali, Pedro reconheceu: como se pode negar o batismo nas águas a quem Deus não negou o seu Espírito? Então, eu quero dizer nessa tarde para você, existem pessoas que vão precisar ser avivadas como Pedro precisou naquele dia, abrir mão da acepção, abrir mão de uma mentalidade velha para que alguém possa ser alcançado. Muitas vezes o seu avivamento, o que vai chegar na sua vida, o propósito de Deus vai se estabelecer através de alguém que vai ser avivado para poder derramar sobre a sua vida. Então, hoje, creia, talvez Deus esteja chamando você como Cornélio para ir para um nível mais profundo, mas talvez hoje Deus esteja dizendo que você é Pedro, aquele que precisa se levantar, aquele que precisa jogar fora a velha mentalidade, que precisa se abrir para o novo de Deus, para que pessoas possam ser alcançadas através do transbordamento da unção de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, receba esta palavra do coração de Deus para o seu coração. Deus tem algo com você pessoalíssimo, ao ponto de te chamar pelo nome, como chamou a Pedro, para dizer que ele não podia considerar impuro aquilo que o céu já tinha purificado. Mas também chamou Cornélio para dizer que, apesar da raiz dele ser uma raiz profana e contaminada, o desejo dele de servir a Deus era tão sincero que abriu o coração de Deus para recebê-lo como seu filho. Em nome de Jesus, creia nessa palavra e viva isso, porque o céu é real. A Bíblia é uma palavra viva e Deus está conosco para nos fazer herdar a terra prometida. Deus abençoe em nome de Jesus. Agora a hora, vai. Agora é o tempo de oração. Meu Deus do céu, Glória. libera isso, meu Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós temos tanta certeza que Tu estás conosco, que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcança, cuida de nós, nos enche. Senhor, que nós só queremos nessa tarde glorificar o Teu nome pela palavra enviada. Senhor, com a certeza de que no meio de lutas e embates Tu estás trabalhando.
Senhor, e que cada vida que está conosco na tarde desse dia foi alcançada pela tua palavra, que os seus corações foram renovados, avivados, que se alguém ainda tinha um resquício da velha mentalidade, foi liberto dela, assim como Pedro foi, em nome de Jesus. Senhor, e que em nosso meio nós possamos nos levantar como aqueles que jogam a mentalidade velha fora, se permitem ser renovados e avivados para transbordar a tua vida sobre as pessoas que necessitam crescer e te conhecer mais e mais. Não negues, Pai, a tua revelação, o teu espírito, a tua graça, àqueles que intencionalmente te buscam para glorificar o teu nome cada dia mais, andar contigo. Cobre com o teu sangue tudo que nos é precioso, tudo que leva o nosso nome. Repreenda, Pai, a fúria do adversário contra a vida e a casa de cada um de nós, e que em tudo, meu Senhor, tu venha ser glorificado. É a nossa oração na tarde desse dia, em nome de Jesus. Amém. Eu ainda quero, Senhor, fazer um pedido ao Senhor. Todo aquele, meu Deus, que esteja envolvido em desistência, todo aquele que esteja envolvido em tristeza, todo aquele que esteja envolvido em sentimentos de morte. Pai, eu te peço, te revela, mas te revela de uma maneira muito clara para eles, Pai. Assim como um dia, Senhor, o Senhor se revelou para minha filha, Pai. Meu Deus, e nunca mais ela teve a dúvida da tua vontade para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, assim seja com essas pessoas, Pai, te revela. Venha uma revelação, meu Deus, natural, mesmo que o céu responda à terra. Em nome de Jesus, que o céu realize na terra aquilo que é real, Pai, é verdadeiro na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, arrancando engano, arrancando mentira, arrancando insatisfações, em nome de Jesus, a ansiedade, em nome de Jesus, preguiça, em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede a gente de progredir, de avançar, em nome de Jesus. Oh, minha querida, Batu, Uma honra, minha apóstola, como sempre, uma honra grande, viu? Uma alegria. Ah, meu Deus. Deus te abençoe poderosamente. Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus eu recebo. Em nome de Jesus. Eu recebo. Obrigada. Eu recebo. Gente, um beijo para todos. Minha apóstola, muito obrigada por mais essa oportunidade.